ele executou o comando para mim. E se eu for lá no banco de dados agora e atualizar, ele fez a criação do usuário de acordo com o que a gente passou lá na CID. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou Guido Cerqueira e eu trago mais um conteúdo de qualidade e hoje vamos falar sobre CID utilizando o TypeORM. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixe o joinha e compartilhe esse conteúdo aí com todos os seus colegas para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade, como você já deve saber, beleza? Vamos falar sobre seed, né, que é basicamente como a gente semear o banco de dados, como a gente popular o banco de dados de uma forma automática. E as seeds, elas são muito utilizadas quando você está inicializando um projeto ou quando você tem algumas tabelas de configurações no seu projeto, onde você precisa estar criando dados ali no seu banco de dados, que são dados fixos que você define para a sua aplicação. Então é preciso que você tenha uma seed e essa seed seja executada no momento em que você precisa popular essas informações no banco de dados. Um exemplo muito prático de onde a gente utiliza a seed num projeto real, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, é que todo projeto, quando você inicializa ele precisa ter um usuário master ali, que tem acesso a todas as funcionalidades. Só que imagine que se você colocar a sua API no ar, né, o seu back-end no ar, e não tiver nenhum usuário, como é que você vai fazer o primeiro acesso a essa aplicação? Ou você chega lá no banco de dados e cadastra na mão mesmo um usuário lá, né? Mas aí você vai ter que criptografar a senha e tudo mais. Ou você cria uma seed para quando você executar, para quando você configurar o seu servidor, você roda essa seed e ela cria automaticamente esse usuário no banco de dados. Beleza? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. E um segundo ponto é que o TypeORM, mais uma vez eu trago, infelizmente o TypeORM modifica bastante, as versões do TypeORM, elas se atualizam e a documentação não deixa muito claro de como a gente trabalhar utilizando essas novas atualizações. Então, se você está utilizando a versão mais recente do TypeORM, provavelmente esse vídeo aqui vai servir muito para você, porque antigamente a gente utilizava uma biblioteca para poder criar as seeds com o TypeORM, que essa mesma biblioteca, hoje, ela não funciona mais na versão mais atual do TypeORM. Então, hoje ela utiliza uma outra biblioteca, que é exatamente a que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje, beleza? Então, vou começar partindo aqui já para o código, né? Eu estou aqui com uma API que eu desenvolvi em um outro vídeo, que eu implementei a autenticação com o JWT, e eu vou deixar um card que vai estar em algum local aqui dessa tela, para que você possa depois ir para esse vídeo e assistir como foi que eu implementei essa API, tá bom? E também aqui já está configurado o TypeScript, então observe que o tsconfig já está todo configurado, que eu também ensino como configurar do zero uma API com TypeORM, com TypeScript, fazendo todas as configurações necessárias para um back-end, tá bom? E aí, se você observar aqui dentro da pasta src, eu tenho aí todo o código-fonte da minha aplicação. E eu tenho as entities aqui, que é a entidade de usuário, a única que eu tenho cadastrada, tá? Ele está aqui dando esse erro porque eu ainda não instalei as bibliotecas. E aí, só preciso mesmo dessa entidade de usuário para a gente poder criar a seed de criação do primeiro usuário desse meu sistema quando eu executar, quando eu configurar dentro de um servidor. Beleza? Uma coisa, vou abrir... Primeiro eu vou rodar logo aqui o yarn, né? Então vou dar um yarn para ele poder instalar todas as bibliotecas, para a gente não estar tendo esses erros aí, certo? Ele vai fazer a instalação das bibliotecas para a gente. Enquanto faz a instalação das bibliotecas aqui, eu vou abrir o meu navegador e eu vou mostrar para vocês aqui, dentro da documentação do TypeORM, que ele sugere agora qual é a biblioteca. Eu vou dar um zoom aqui, né? Ele sugere qual é a biblioteca que a gente deve utilizar. Vou descer lá embaixo no final da página e aqui
ele diz... Aqui, ó. Ele diz que para a gente trabalhar aí, né? Aqui são algumas bibliotecas que a gente pode utilizar com o TypeORM e para criação, exclusão e seeds do banco de dados, ele sugere aqui a TypeORM Extension. E eu posso até clicar aqui para abrir uma nova aba, esse TypeORM Extension, tá? Tá aqui tá aqui o GitHub da biblioteca. A gente vai seguir aqui essa documentação, tá? Isso daqui também tem no NPM, mas a biblioteca que o TypeORM utilizava, que pelo menos eu utilizava nos outros projetos antigamente, era a TypeORM Seeding, essa aqui, ó, TypeORM-Seeding. E aí observe essa daqui, ó. Só que essa biblioteca, observe que ela tem, já aí foi publicada há 2 anos atrás. Se a gente abrir o GitHub dela, ó, de fato parece que ela deixou de ter suporte aí, né? A última atualização dela aqui, pelo menos em arquivos de README e tudo mais, foi há 10 meses atrás, mas no código, observe que ela tem muito tempo que não sofre tantas atualizações assim, ok? Então, o TypeORM não está funcionando mais na versão atual com essa biblioteca. A que a gente vai utilizar é a TypeORM Extension, que é para a gente poder criar as nossas seeds, beleza? Vou voltar aqui para o meu código. Já instalou aí todas as bibliotecas, já não tenho mais erro nenhum. A minha pasta Node Modules já foi criada. E aí, agora eu vou instalar, então, a biblioteca que vai fazer aí que a gente vai conseguir criar as nossas seeds, ok? Então vou aqui instalar com o yarn, né? Yarn add TypeORM extension para ele fazer aí a instalação. Então a instalação já foi feita e agora lá na documentação a gente pode seguir exatamente o que está aqui, né? Que aí a gente já vai conseguir. Então tem aqui a instalação com npm, a gente usou o yarn. E a gente vai precisar criar um script para a gente poder executar as nossas seeds, beleza? Mas antes de criar esse script, a gente precisa fazer algumas configurações. Então aqui, deixa eu descer mais um pouco. A gente vai ter que ir lá no nosso data source, aqui ó, lá no data source, a gente vai precisar configurar onde vai estar as nossas seeds, beleza? E para isso, ele pede que a gente crie o data source, né, aquelas informações lá do nosso data source, que contenham o formato do data source mesmo, que a gente já passa, e estenda aí com o formato da biblioteca desse TypeORM Extension, que é o Seeder Options. Como é que a gente vai fazer isso daqui para que ele identifique agora as seeds, né, onde estão as nossas seeds? Eu vou abrir o meu código, já está instalado aí a biblioteca. Por enquanto eu vou fechar aqui esse terminal e eu vou lá no meu data source. Observe que se eu passar aqui agora, né, dentro desse meu data source, um seeds, ele vai dizer que não existe essa propriedade seed aqui dentro do tipo do meu data source aqui, que é o data source options. Então, para que ele identifique esse seed, eu tenho que fazer o seguinte. Vou criar aqui uma constante options, beleza? E essa minha constante options, ela vai receber todo esse objeto que eu tenho aqui dentro do data source. Ela vai receber esse objeto. E aí, eu vou precisar passar esse options para aqui. Só que ele vai continuar gerando o mesmo erro porque esse seeds aqui não existe, né, dentro do data source options. Então, eu vou fazer aqui uma tipagem nessa minha constante options, que eu vou dizer que ele vai ser do tipo data source options, pegando do TypeORM, então ele importa aqui para mim do TypeORM, e eu vou estender, passando aí o sinalzinho de E comercial, um outro tipo, que é o Seeder Options, pegando da biblioteca TypeORM Extension. E aí agora observe que eu já não tenho erro nenhum, por quê? Porque essa seed agora existe dentro desse tipo. Observe que dentro do Seeder Options eu tenho aí as seeds, tenho os seed names, tem as factories e a factories load. Lembrando que essa biblioteca também, ela permite a gente criar dados
aleatórios, né? A gente consegue, ele tem aí um módulo onde a gente consegue fabricar dados aleatórios, né? Para que a gente possa popular o banco de dados também. Não é o intuito nesse vídeo, a gente só vai rodar as seeds mesmo, tá? Mas, enfim, tá aí configurado o seed e eu preciso passar aqui agora o caminho das seeds que eu vou ter, que eu vou executar aqui dentro do meu projeto. Só que eu não vou configurar isso aqui agora, já volto para mostrar a vocês como é que eu gosto de trabalhar com as seeds. Então vou salvar aqui esse data source, já tenho aí configurado tudo certinho, vou voltar na documentação e agora ele diz que aqui tem um exemplo de criação, de exclusão do banco de dados, e eu vou descer até seed. Então aqui, ó, a parte de seeding, como é que funciona? Aqui a configuração que a gente acabou de fazer. A gente tem aí um run seeders, que a gente consegue executar várias seeds, né, passando o diretório, ou run seeder no singular, que é onde a gente diz qual é a seed que a gente quer executar. Temos aqui a entidade, que a gente já tem cadastrada no banco de dados, certo? Aqui é como a gente usar o factory para poder fabricar os dados, e aqui um exemplo de uma seed. Então o que é que ele pede? Ele pede que a gente crie uma classe, dê o nome a essa classe que a gente quiser, user seeder, por exemplo, é uma classe de usuário, a gente pode até usar esse nome também, e pede para que a gente implemente a interface seeder, que vem de lá do TypeORM Extension. E essa interface, ela implementa aqui o método run, onde eu preciso informar qual é o data source, né, que é exatamente onde a gente configura aí com o TypeORM, o banco de dados e tudo mais, e esse Factory Manager, que a gente nem vai utilizar, mas a gente tem que passar aqui também para dentro desse run. E aqui dentro do run, a gente consegue fazer qualquer interação com o banco de dados utilizando aí esse data source, inclusive pegando o repositório do usuário, criando o usuário, pegando o repositório de qualquer tabela, né, e fazendo o que você quiser dentro dessa seed. Depois, basta você executar essas e as outras seeds que você vai criar. Então vamos lá implementar uma seed exatamente como está aqui na documentação. Dentro do meu código, eu vou criar uma pasta chamada seeds, tá? No plural, porque eu vou ter várias seeds aqui. E eu vou começar criando a user seeder.ts. Vai ser a minha classe, tá? Vou até copiar o nome da classe aqui. E eu vou começar passando um export class user seeder, e essa classe ela vai implementar a seeder vindo de lá de TypeORM Extension. Quando eu passo aqui o implement seeder, ele vai pedir para eu implementar. Então observe que aqui está vermelho porque eu não implementei o método que o meu contrato aqui, que a minha interface pede para ser implementado. Posso fazer isso automático aqui no VS Code, clicando em Quick Fix, e ele vai perguntar se eu quero implementar. Eu clico aqui, observe que ele implementa todo o código para a gente, certo? Então isso aqui é bem legal também, um recurso aí do VS Code, que nos permite já fazer a implementação. Inclusive ele importa aqui, ó, o data source lá do TypeORM, o Factory Manager, pegando aí do Seed Factory Manager do TypeORM Extension, já monta tudo certinho, e aqui dentro agora a gente implementa o que a gente quer. Beleza? E o que é que eu vou fazer nesse user seeder? Eu vou transformar isso daqui em uma função assíncrona, porque a gente vai tratar agora com bancos de dados, então a gente vai usar requisições assíncronas, tá? E aqui dentro eu vou começar passando aqui uma const e vou chamar de user repository, vai ser igual a data source, a mesma coisa que a gente faz lá com os repositórios, né? Pego aqui o data source, ponto, get repository, então tem um método get repository, e aqui eu vou dizer que esse que é para pegar o meu user da minha entidade de usuário. Então o user repository, ele vai ser um repositório da minha entidade usuário, beleza? E aí agora o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar uma const user data, que são os dados do usuário que eu vou cadastrar no banco de dados. E eu vou criar um objeto, vou passar aqui um name, só lembrando o lado da minha entidade, ó, eu tenho aqui o ID, que é gerado automaticamente, tem um name,
tenho o e-mail e tenho o password que eu preciso cadastrar no banco de dados. Esse password ele precisa ser a senha criptografada e a gente vai fazer também essa criptografia utilizando o bcrypt, certo? Então aqui o name, eu vou passar um Guido Cerqueira, certo? Vou passar também aqui um e-mail. Vou passar um e-mail qualquer aqui, vai ser o guido@email.com. E vou passar agora aqui um password. E esse meu password eu vou salvar a senha teste. Só que se eu salvar assim, ela não vai ser criptografada no banco de dados. Então eu vou importar aqui o bcrypt. Então import bcrypt from, pegando aí o bcrypt, certo? Deixa eu até ativar aqui a formatação do meu código, para ele formatar direitinho aqui, tá? E agora ele formata aí todo o meu código, certo? Bom, então o nome, o e-mail e a senha já tem um bcrypt, então vou pegar esse teste aqui, né? E vou passar um await bcrypt.hash para a gente poder criptografar a senha teste. E eu vou passar aqui o salt de 10 para a gente poder fazer aí a criptografia segura dessa senha teste. Agora eu vou pegar aqui um const new user. Lembrando que esse procedimento aqui a gente faz a mesma coisa lá nos controladores para poder cadastrar um usuário. E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui nessa seed. Só que essa seed ela é uma classe que ela vai ser executada pelo próprio sistema e você não vai precisar chamar isso através de um endpoint, né? Através de uma requisição. Você vai executar isso através do terminal da sua aplicação, certo? Então esse new user vai ser igual a user repository .create e aqui eu vou passar o user data. E agora eu passo um await user repository .save para ele salvar esse meu new user que eu acabei de criar, certo? Somente isso, não vou fazer mais nada aqui nessa minha seed, já tenho aí uma seed configurada. E aí agora eu vou configurar o meu package.json para poder executar essa seed. E isso é uma configuração da forma que eu trabalho e que dá certo, eu não tenho problema nenhum ao trabalhar com isso e que você pode seguir, inclusive, a mesma coisa. No sistema, pode acontecer de você ter, pode acontecer não, normalmente você vai ter várias seeds de usuário padrão do sistema, seeds de categorias pré-definidas de produtos, seeds de roles de usuários. Então você tem todas essas seeds configuradas no seu sistema e você tem que executar todos esses arquivos. Você consegue fazer a execução de todos os arquivos que está dentro de uma pasta seed, mas eu gosto de controlar a ordem de execução de cada uma das seeds que eu quero executar no meu sistema. E como é que eu faço isso? Primeiro, aqui dentro de seed, né, eu vou criar um outro arquivo, que vai ser uma outra classe, tá? E essa classe eu vou chamar de main, que vai ser a minha classe principal, seeder. Ou seja, vai ser a minha classe principal onde vai estar as minhas seeds, a execução das minhas seeds. Eu vou passar aqui um export, mesma coisa que eu fiz lá na outra, né? Export class main seeder, implements seeder lá do TypeORM Extension. E agora eu clico aqui para poder implementar o método run. Ele já vai fazer aí a implementação. Beleza? Só que agora eu não vou fazer criação de nada aqui dentro dessa seed. O que é que eu vou fazer? Eu vou gerenciar a ordem de execução de todas as minhas seeds, tá? Ou seja, a primeira que eu tenho é a de criação do usuário. E aí como é que eu faço para executar essa seed através da minha main seed? Eu vou passar aqui um async para transformar essa função em assíncrona. E agora eu vou passar aqui um await
e eu tenho um método chamado runSeeder no singular, certo? Que esse método ele roda uma seed, ele executa uma seed. E agora eu preciso passar o data source e a seed que eu quero, o construtor da seed que eu quero executar. Então, o data source, ele já vem aqui, né? Nesse meu método run, eu passo para aqui. E agora eu digo qual é a seed que eu quero executar, que vai ser a minha user seed. Somente isso. Digamos que eu crie agora aqui uma outra seed que seja de roles do usuário. Eu posso criar aqui a role seeder, né? E eu vou colocar ela aqui como role seeder, por exemplo, né? Aí ela vem aqui, role seeder. Ela não existe, claro, é só para exemplificar. Então ela vai primeiro executar essa seeder, depois ela executa essa, sempre aguardando aí com que cada uma seja executada. E por que que eu gosto de fazer assim? Digamos que aqui embaixo agora, depois de ter executado essa minha role seeder, eu queira atualizar o cadastro desse usuário passando uma das roles que eu cadastrei aqui depois de ter cadastrado o usuário. Então, eu poderia adicionar uma outra seed aqui como update user role seeder, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar o usuário, ele vai executar a role e depois ele vai adicionar uma das roles que foram criadas aqui no cadastro do usuário. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, porque eu controlo a ordem de execução das minhas seeders, tá bom? Como eu só tenho aqui a seeder de usuário, que é para a gente ver como é que funciona, vou deixar ela aqui, minha main seeder já está configurada, salvei, e agora eu vou configurar aqui para executar a minha seed. Vou voltar lá na documentação, né? Lá no início da documentação, e vou pegar o script que ele pede para que a gente crie. Então, eu vou pegar aqui esse script seed, que é o que executa uma seed, certo? Vou lá no meu código, dentro do meu package.json, abaixo aqui de migration2.run, vou colar esse meu... Pode ser em qualquer lugar, né? Eu quero deixar aqui já configurado, embaixo de migration, você pode deixar em outro lugar também, não tem problema nenhum. E aqui o que é que ele está fazendo? Com o TS Node, que é o que a gente está utilizando, inclusive, para executar o TypeScript, né, com o Node, ele vai executar, então eu tenho que deixar esse código, ele vai executar um comando chamado seed, beleza? Mas eu tenho que informar, igual as migrations aqui, por exemplo, eu tenho que informar o diretório, o arquivo do meu data source. Então eu posso copiar a mesma coisa que eu tenho aqui para cima, das minhas migrations, eu copio aqui para minha seed. Então ele vai executar a seed que está pegando aí a conexão, né, pegando o data source que eu configurei. Então tem que passar o data source aqui, senão você não vai conseguir executar, beleza? E aí configurei o meu script seed, vou salvar e agora eu vou fazer o seguinte, lá como eu já configurei aqui o script, pegando lá do seed e passando o data source, lá na minha configuração do data source aqui, eu preciso passar as seeds, né? Como eu falei, esses seeds, ele aceita aí um diretório igual o das entidades aqui, onde ele vai pegar todas as seeds que tem dentro desse diretório. Porém, como eu estou configurando as minhas seeds todas dentro de uma seed só, que é a main seed, eu vou configurar todas elas aqui, eu só preciso executar uma seed no meu sistema, porque toda a gestão das outras estão sendo feitas dentro dessa main seeder, tá? Então, o que é que eu faço? Aqui, ele aceita um array de seeds, e aí eu vou passar aqui somente a main seeder, pegando lá de dentro da minha pasta seeder. Então, ele importa aqui para mim a main seeder, de lá de dentro de seeds barra main seeder, e eu passo somente uma única seeder para dentro desse array, que é a única seeder que ele vai executar. Vou salvar aqui o meu código, e aí agora eu vou abrir aqui o banco de dados. Então o banco de dados já está aqui, eu tenho aí somente a tabela de usuários, que é o que eu tenho lá na minha entidade lá da API, tá?
não tenho nenhum dado aqui, eu tinha, mas acabei apagando. E eu vou executar minha seed para que você veja que esse usuário vai ser criado no momento em que eu executar. E para isso, eu vou rodar aqui o comando yarn seed, que é exatamente o comando que eu digitei, que eu criei aqui dentro de package.json, né? Yarn seed. Quando eu dou um enter, ele vai executar aí a seed para mim, e observe que já apareceu aqui um done, ou seja, que deu tudo certo, ele executou o comando para mim, e se eu for lá no banco de dados agora e atualizar, ele fez a criação do usuário de acordo com o que a gente passou lá na seed, beleza? Muito simples, bem legal aí, como a gente pode trabalhar com Seeder. Seeder é uma coisa que a gente tem em todos os projetos que a gente vai fazer praticamente aí utilizando bancos de dados e tudo mais, tá? E principalmente quando você estiver utilizando o TypeORM, isso daqui vai ser uma mão na roda para você, beleza? Por fim, só mais uma última informação que é legal aqui. Se eu tentar executar essa seed novamente, ó, eu vou ter um problema aqui porque ele tentou criar um usuário, mas o meu e-mail ele é um campo único, né? Então eu estou duplicando aqui, eu estou violando a constante unique do campo e-mail. Para corrigir isso daqui, para que isso não aconteça, isso é importante, tá? Nas seeds que você cria, você deve fazer uma configuração, fechar o terminal aqui, para que o registro só seja criado caso ainda não exista dentro do sistema. Por exemplo, se você estiver criando aqui uma lista de categorias pré-definidas do seu sistema, toda vez que você rodar essa seed, ela vai criar as mesmas categorias que estão aqui. Então, o correto, geralmente, é você executar a criação das categorias, né, se for no caso das categorias, e você verifique se essas categorias que você está tentando cadastrar, se elas não existem já no seu banco de dados. Se caso elas existirem, você não faz nada. Mas se não existir, aí você cadastra. E por que é interessante você fazer isso? Porque possa ser que você tenha 10 categorias cadastradas e que já foram inseridas no banco de dados. E aí daqui a 2 meses o seu sistema precisa cadastrar novas categorias. Aí você adiciona outras categorias. Quando você rodar a seed lá no seu servidor, ela só vai cadastrar as seeds que ainda não estão cadastradas e você vai ter um controle sempre do que é cadastrado no banco de dados automaticamente. Para corrigir isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação, então const user exists vai ser igual a await user repository ponto find one, então pega aqui, ó, posso até pegar um find one by, beleza? E aqui dentro eu vou pegar o usuário que possui um e-mail igual a esse userdata.email, que é o usuário que eu estou cadastrando, beleza? E aí eu verifico o seguinte, somente se não existir, então aqui, ó, se não existir esse usuário, então passa aqui uma negação, ó, se não existir o usuário no banco de dados, aí sim eu vou cadastrar. Então eu tiro o cadastro daqui e colo aqui dentro, beleza? Então observe bem o que é que eu estou fazendo. Eu estou criando esse usuário com esse e-mail e estou verificando se esse usuário existe no banco de dados. Se ele não existir, apenas se não existir, é que eu vou cadastrar. Se ele existir, eu não vou fazer nada, porque ele nem vai entrar nesse if, então a minha seed ela não vai fazer nada. Nesse momento, se eu tentar executar agora minhas seeds, observe que ela não vai gerar erro nenhum, e ela também não vai criar mais usuários no banco de dados, porque esse usuário já foi cadastrado. Vou apagar aqui esse registro, certo? Então vou apagar. E agora eu vou rodar novamente a minha seed. Quando eu rodo essa seed, ela vai ser executada. E agora no meu banco de dados, quando eu atualizo, o usuário foi criado. Então observe que você tem aí um sistema de gestão, né? Você tem aí um mecanismo que gerencia os dados que estão sendo cadastrados no banco de dados de acordo com o que já tem lá também. Isso é importante sempre que você precisar
para trabalhar com seeds, beleza? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar se você está tentando utilizar o TypeORM na versão mais recente, porque, como eu falei, ele atualiza sempre, a documentação não é muito legal, ela não atualiza de acordo com as atualizações da biblioteca. E se você está usando a versão mais recente, é essa biblioteca que você pode utilizar para estar criando as suas seeds. Antes da gente finalizar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixe o joinha e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, para que você contribua para que eu consiga trazer mais conteúdos e conteúdos de qualidade para vocês aqui no YouTube.